Boa noite no precioso nome de Jesus, o Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estamos gratos por cada companheiro, né, por o presente de Deus nos dando nesses últimos dias, de podermos contribuir na graça e na misericórdia de nosso Deus. Meu nome é José Cardoso, somos ministros da Palavra de Deus. Desde já queremos agradecer a atenção especial de cada irmão que tem nos ajudado desse equipamento eletrônico hoje, que é a internet, que é todos os recursos que Deus tem enviado, como diz o irmão Brano em uma das suas mensagens, que a tecnologia, tudo isso que nós temos hoje, tudo são permissão de Deus. Eu hoje trabalho como pedreiro, evangelizando, divulgando esta mensagem em lares, famílias, sentindo de perto a angústia que o povo estão. E às vezes eu me procuro por que Deus me permite fazer esse serviço de pedreiro e assim por diante. Mas eu agradeço a Deus porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama ao Senhor e que anda segundo os seus propósitos. E que Deus abençoe nossos companheiros em cada parte do mundo, dos países. Hoje esse trabalho está em 20 e poucos países, né? Obrigado pelos irmãos que se inscreveram e continuem inscrevendo nesse canal. E não somos teólogos, não temos estudo, mas temos uma base dada por Deus que é ajudar na divulgação do Evangelho. Que Deus abençoe cada lar, cada família, e cada família que às vezes para no computador para ouvir a humilde mensagem, a maneira de se expressar desse pobre, cego, miserável homem que sou. E moramos aqui na cidade de Sara, Santa Catarina, e agradecemos a Deus. Tivemos agora em julho, né, no dia 20, 21 e 22, né? Perdão, 21, 22, 23, agora desse mês que findou agora, encontro em Sarandi. E então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado com a da sua graça. E também tivemos um trabalho missionário que Deus nos levou do encontro que tivemos com o pastor da presença do Espírito Santo, com o pastor José do Santo, vários pastores, pastor Júlio César, pastor não estou a paz agora o nome dele, né? Duval, perdão, pastor Duval, que são os dirigentes que estão na frente do trabalho em Minas Gerais. Então foi uma benção, né? No mês de maio. E de lá chegamos até a cidade de Águas Claras com o pastor Carlos, dali da cidade ali, Servilha, né? Uma cidade de Servilha, que fica ali em Minas Gerais, fica próximo ali da ilha ali, Ilha Solteira. E então de lá Deus nos abençoou para batizar o irmão que morava no Paraguai. Então de lá Deus nos levou até lá, foi uma benção. E tivemos ali um grande trabalho maravilhoso até chegamos no assentamento Itamaraty, onde temos uma família ali Deus nos tem permitido a assistência, que era da Assembleia de Deus. E então no dia 20 e 22 de maio tivemos lá, 23, e batizamos a família. Deus curou o pai dela, que estava com a úlcera no estômago, e então, e pela primeira vez ele tomou a Santa Ceia dos moldes original com pão ázimo, vinho puro, lava-pés. Então foi uma cura milagrosa de Deus que está fazendo esse ministério do nosso profeta William Marnobrana na terra. O corpo está descansando, mas o espírito testifica. Abba, Pai. Então, graças a Deus por isso. Eu gostaria de contribuir, para não nos prolongar muito. Quero agradecer desde já, fica nossas orações a cada companheiro, cada um de vocês que tem nos permitido divulgar esse vídeo. Muito obrigado, isso nos estimula. Eu estava um bocado de tempo afastado, né? E vendo o que Deus ia fazer. Que ele sempre tem algo para fazer, ou para ser glorificado na nossa vida,
De qualquer maneira, Deus é glorificado na nossa vida, amado. Devemos aprender uma coisa. De todas as formas, Deus é glorificado. De todas as formas. Ou que eu faça o bem, ou que eu faça o mal. Deus é glorificado. Então eu agradeço a Deus, fica nosso precioso abraço e nossas orações por todos vocês em toda parte do mundo, da qual estão nos ajudando. Isso nos estimulou mais. Hoje eu estava trabalhando e vai nosso abraço para todos os pastores, nosso amado José Brana, sabe que meu maior desejo é estar com o Senhor, aí Jeffersonville, e também nosso abraço para nosso precioso irmão Billy Paul, que é uma honra também fazer parte desse mesmo ministério com esse santo de Deus, que é a testemunha, tanto ocular como que viu os milagres, né? Tanto ouviu os milagres que Deus fez. Obrigado pela sua família, seus netos, também a família do irmão José Brana e toda a equipe que trabalha em prol da voz de Deus. Tivemos agora em maio, né? Graças a Deus, em junho, né? Ali na gravação da voz de Deus, com o irmão Anderson, vai nosso abraço também para o irmão Anderson, irmão Fábio e irmão Silas. E tive a honra de conhecer o nosso tradutor da mensagem aqui no Brasil, fiquei muito feliz. E também a senhora que trabalha da parte de zeladora, que faz com que aquele lugar ficar bonito, o irmão, que não estou a parte do nome dele também ali, e que também cuida da parte de jardinagem, de assim por diante. Deus abençoe nosso pastor Carlinhos e todos os irmãos. E os irmãos da Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, em toda a parte do mundo, aonde está entrando a mensagem, o Ministério da Voz de Deus. Eu estive fazendo uma pesquisa há pouco tempo agora, em quantos países falta chegar a mensagem, segundo o relato que meu filho fez na internet, falta 30 países, né, para que a mensagem possa alcançar o último eleito. Obrigado por todos vocês, no nome de Jesus Cristo. Vai nossa saudação e lembre-se que existe um joelho aqui na cidade de Sara orando por todos os representantes da voz de Deus, cada rebanho, cada ovelha, que Deus possa vos abençoar grandemente. E eu gostaria de compartilhar convosco na escritura no livro de Ezequiel. Hoje eu estava trabalhando e me veio um sentimento, né, de gravar um vídeo, mais um vídeo, né, e Deus me tocou no coração e agradecer por vossas orações, continuar orando por nós, porque Deus agora nos permitiu comprar um notebook melhor, né, que às vezes eu gravei no celular, ainda sou leigo, é meu filho que é o técnico aqui que trabalha na parte técnica, né, o Marcos Caleb, o Josué que nos ajuda e o Gabriel em oração. Então vai nosso abraço, quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos viajando para levar ceia ali no assentamento Itamaraty, e ali para os irmãos, a irmã e a sua filha ali naquele lugar. Rogamento por a vossa oração, abençoe cada filho de Deus no nome de Jesus. Então, a escritura encontra-se em Daniel, do capítulo 2, versículo 1. Então, o que eu estava meditando aqui, aqui lendo a mensagem, me veio algo muito tremendo. E eu gostaria de compartilhar com vocês que o Espírito Santo me falando aqui, que ler a palavra é aprender, ouvir é guardar. Vou repetir novamente. Ler é aprender, ouvir é guardar. E a Bíblia disse, bem-aventurado aquele que ouve e o que guarda o livro desta profecia. Então, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Ele só tem até o versículo 10 de Ezequiel. E disse-me, filho do homem, ponte em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo. E me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Veja aqui, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. De outras palavras, eu não falo com o meu povo, senão através de um profeta. Os filhos de... E disse-me, filho do homem,
eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, e nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhosos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebeldes. Mas tu lhes dirás as minhas palavras que ouça, que deixa de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrita lamentações, suspiro e ais. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, no precioso nome de teu Filho Jesus Cristo, Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Obrigado por esta hora, por tudo que o Senhor tem nos dado, por novamente estarmos de volta aqui, gravando mais uma vez esse humilde vídeo, e desde já rogo pelos ouvidos que vão ouvir, que todo seja abençoado, no nome de Jesus, nosso Deus, eternamente. Amém. Então, meus preciosos irmãos, ouvintes, que Deus nos abençoe, que o Senhor acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Então, eu estava meditando nessa escritura ontem de madrugada, ontem amanhecendo para ontem, no capítulo 2 de Ezequiel. No versículo 7 ele diz, mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. No versículo 5, e eles que ouça, que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então veja aqui no versículo 5, agora escorpião fala. Na pergunta. Escorpião não fala. E nem tão tinha como Ezequiel morar na casa de escorpião, porque escorpião mora nas cavernas, nos buracos. Um homem não cabe na casa de escorpião. Então veja que Deus enviou Ezequiel após a partida de Jeremias. Então agora entra Ezequiel, sucessor de Jeremias. E Deus disse a Jeremias para que ele fosse levar a palavra a Israel. Para que hoje, 2.000 e poucos anos, 4.000 e poucos anos, Israel se lembre, até hoje lembra que houve um profeta no meio deles.
A mesma coisa hoje está acontecendo dentre os gentios. Que ouça ou deixa de ouvir, as nações do mundo inteiro. Há um profeta hoje. Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, 7. Eu quero ler no capítulo 2, se você nos permitir. Eu não sei há quanto tempo vai durar esse vídeo, mas eu espero que seja breve, né? Eu quero que você me acompanhe também, que você estiver em casa. Bem mesmo, preste bem atenção. No capítulo 4, 3, perdão, de Malaquias. Do capítulo 4 de Malaquias, capítulo 3, versículo, eu vou ler do 12. Veja aqui com bastante atenção. As vossas palavras foram agressivas para mim. Veja aqui, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nós aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ponto de interrogação. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade. Se edifica, sim, eles tenta ao Senhor e escapa. Isso aqui é a profecia dada a Malaquias. De Malaquias, de Ezequiel até Malaquias, se eu ver aqui, me perdoa, nós temos Abacuque, nós temos Obadias, nós temos Daniel, temos perdão aqui que eu estou acompanhando pela Bíblia, temos Oséias, né? Então nós temos Joel, né? Então nós temos Obadias, Joel, né? Nós temos Obadias, Amós, perdão, temos Joel, temos Amós, temos Amós, né? Aí temos Amós, então temos Obadias, temos Naum, né? Temos Naum, né? Naum e Jonas, né? E até nós chegamos a Abacuque, e de Abacuque nós temos mais o que aqui? Zacarias. De Zacarias nós temos aqui Ageu, né? Nós temos aqui Sofonias, então temos Abacuque, Sofonias, temos Ageu, temos Zacarias e temos Zacarias, né? E temos Malaquias. Então veja que foram esses profetas antes de Malaquias. Depois de Ezequiel, então nós tivemos, você que pode contar, que eu não conto, mas eu vou contar. Então nós temos aqui depois de depois de Jeremias, depois de Ezequiel, né? Depois de Ezequiel, nós temos aqui, eu vou conferir aqui, que é para os irmãos ficarem bem atentos, para ver que se esse espírito morreu, né? Se ele acabou, não. Nós temos aqui Ezequiel, tá? Então nós vamos aqui. Ezequiel, termina Ezequiel, então nós vemos aqui, vamos ver Ezequiel, Daniel. Então, de Daniel, nós temos Oséias, né? Nós temos Oséias, são Daniel 2, Oséias 2, Joel 3 profetas, Amós 4 profetas, Jonas 5 profetas, não, perdão, Obadias, né? 5 profetas, depois nós temos Jonas, 6 profetas, Jonas, né, 6 profetas, então nós temos Jonas, né, 6 profetas, nós temos aqui Jonas, perdão, aqui qual é o outro, Miqueias,
6, 7 profetas, né? Miqueias, então nós temos aqui Miqueias, Naum, 8 profetas, Naum, né? 8 profetas, Abacuque, né? Abacuque, 10 profetas. Então nós temos Abacuque, temos Abacuque, bora ver, Sofonias, 11 profetas, né? 11 profetas, Ageu, 12 profetas, Ageu, Zacarias, 13 profetas, Zacarias, até nós chegamos, Zacarias, deixa eu ver se já tem, e até chegarmos Malaquias. Então nós temos 13 profetas, né? Se não me falha a memória. Se não, os irmãos me ajudem aí. Porque eu sou péssimo, minha memória tá terrível. Então nós temos 13 profetas, até chegar a Malaquias, profetizando agora, não só para Israel, para o mundo inteiro. Então veja aqui que aquele espírito que Deus levantou Ezequiel para falar acerca da casa de Israel. Deus tratou eles, refere-se a eles como escorpião. É duro, né? Deus tratar o seu povo como escorpião. Mas esse espírito não morreu. Eles continuaram se organizando, continuaram praticando iniquidade. Tinha pastores, igrejas, que dizia para eles que Deus não se importava com as suas ações, com as suas maneiras de viver, desde que eles fossem à igreja, pagassem dízimo, fossem fiéis aos cultos, e assim por diante. E que Deus só queria o coração, que Deus é bonzinho, que Deus não jamais iria julgar a casa, o povo, a nação eleita deles, como diz o profeta falando acerca de Balaão, que Balaão disse não importa, Balaque disse não importa, somos todos irmãos, Deus não faz acepção de pessoa, cada igreja ensina da sua maneira. E agora eu sempre me faço uma pergunta, desde quando Deus pegou e chamou profetas, mandou 40 homens chamados por ele para escrever esses 66 livros, que nós conhecemos hoje como Bíblia, mas que cada um deles escrevesse para que a igreja examinasse a Bíblia, mas cada uma tivesse suas próprias ideias. Aonde é que Deus escreveu isso? Nesses 31.117 versículos da palavra dele. Eu estava conversando com os adventistas e um crítico haitiano, meu grande amigo, mas ele falou com ato de crítica, e falando sobre os 10 mandamentos. Então ele procurou para mim, perdão porque eu sou um pouco nervoso, aí eu fico balançando, mas eu vou orar a Deus para parar. E me procurou quantos mandamentos existia. Eu disse para ele, existia na Bíblia, existe na Bíblia. E na hora eu ali falei para ele que era 477 mandamentos. Só que depois eu cheguei em casa, observei, e são os 613 mandamentos. 613 mandamentos, não é só 10 mandamentos do sábado. Então, desses 613 mandamentos, Jesus foi interrogado em Mateus, ali do livro de Lucas, Mateus, Marcos, acerca de qual era o primeiro mandamento. E Jesus disse: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo a ti mesmo. E este é a lei e os profetas. E eles disseram: respondeste bem, Senhor. O primeiro, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é: amarás o teu próximo a ti mesmo. Então veja que ali Deus magnificou não só 10 mandamentos, mas ele deu ali como este é a lei. A lei, não é só guardar os 10 mandamentos. É a lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É lei. Então não é só apenas um mandamento, é lei. Então nós temos aqui
as referências que me chamou a atenção hoje ali no serviço, acerca de guardar mandamento e lei. E me chamou a atenção acerca desse versículo. Depois eu quero ler umas páginas da mensagem, às 7 eras da igreja. Porque eu tenho chegado a esse ponto que Deus tem me chamado, e agradecemos a vós, que porque nós não somos uma denominação e nunca seremos igual ao mundo. Deus tem homens ainda no Brasil e no mundo, ainda tem a mão de José Brana ainda. Não te preocupa, Israel. Não te preocupa, meus preciosos irmãos da Palestina, de outros países, que Deus ainda tem a mão de José. José ainda está no Egito, chamado Estados Unidos da América. Deus enviou José, não sei qual é o anjo lá, que Deus enviou a missão de chamar aqui na terra nosso José para guardar o propiciatório. E enquanto ele estiver ali nos Estados Unidos, os Estados Unidos será abençoado. E todo você que receber, ouvir os cultos de transmissão na sua própria língua, e você botar no celular, na sua igreja, no carro, os dias de transmissão ao vivo do Tabernáculo Brana, você será abençoado, porque a minha casa tem sido abençoada. Por isso eu estou aqui nesta noite. Então veja aqui que esse espírito não morreu, continuou passando. São 13 profetas até chegar a Malaquias, que é o último profeta do Novo Testamento. O penúltimo foi João Batista, do Velho Testamento. E o último já foi Malaquias. Então veja aqui que aquela expressão que Deus falou a Ezequiel, ele fala aqui em Malaquias. Então veja que nós o reputamos. A palavra reputar quer dizer julgar. A palavra reputar, até onde eu li no dicionário, quer dizer julgar. Nós julgamos aqueles, nós analisamos, então julgamos que é justo. Porque não se julga só para a condenação. Se julga, o julgamento é para ser absolvido ou condenado. Então eles julgaram. Eu vou ler aqui de novo aqui para as pessoas, irmãos. Presta bem atenção. O que eu li aqui em Ezequiel, capítulo 12 até o versículo 10, mas o que me chamou a atenção foi o versículo 5 e o versículo 6. Então aqui de Malaquias 3, se você quiser acompanhar tudo, do 7 até em diante, você acompanha. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir. Então veja aqui, vós dizeis, inútil é servir. É inútil servir a Deus. Por que eu vou servir a Deus sem que eu tenha livre-arbítrio? Eu posso fazer o que eu quero. E assim, o meu pastor, eu tenho pago dízimos e ofertas para quando eu chegar na igreja, o pastor dizer que está tudo bem. Minha filha pode andar de shortzinho na rua, de calça comprida, beicinho pintado, e um domingo relaxar, porque nós somos humanos, nós temos que relaxar o corpo, ir no final na praia um dia de domingo, tomar um banho, não tem nada a ver. Se não fosse para tomar banho, Deus não tinha feito a praia. Tá vendo? Então, foram julgados. Fizeram o julgamento. Agora a pergunta que você pode se perguntar é, esse julgamento aqui, quem fez? Foi o cachaceiro, prostituta, ladrão, que estava, coitado, ali, com medo, forjaram ali aquele adultério, prostituição, ali, e para que ela pudesse ser morta, para acusar Jesus, né? Hoje eles não estão acusando Jesus, não estão forjando a prostituição, o falso adultério, para condenar Jesus. Hoje eles estão forjando seminários, pastores, que nunca tiveram experiência com o Espírito Santo, tiveram um sonho, tiveram um pesadelo chamado de revelação, e aí constituíram igreja. Então esse mesmo Espírito está aqui. Eles julgaram a causa e viram que é inútil. Não vale a pena. Não vale a pena seguir os mandamentos. Não vale a pena. Foi julgado. Então veja aqui. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto. Andar com saia comprida, homens andar de calça comprida todo dia no sol quente. Ora, andar eu não preciso andar de calça comprida,
andar todo bem vestido, todo vestido no sol quente, minha pele resseca. Tá entendendo? Esse espírito está aqui, hoje no Brasil e no mundo. Então veja aqui, e andar de luto. Eu estou parecendo uma velha, estou parecendo um velho. É inútil. Não vale a pena. Por que se vale a pena? Se aquelas vestes daquele tempo era por tempos antigos para Israel, tempo passado. Hoje nós temos de outro século. Hoje nós temos uma geração mais avançada. Hoje nós temos homens teólogos, seminaristas, homens treinados, que sabem muito bem por que foi a época e a geração em que Deus falou isso. Agora não. Nossas mulheres são modernas. São as mulheres mais modernas. Mulheres destacadas. Mulheres sábias. Mulheres inteligentes. Então elas não precisam de saia comprida, de roupas compridas. Elas são mulher. E os homens são homens. Coisa, né? Aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade e se edifica assim, e se edifica. Sim, eles tentam ao Senhor e escapa. Oh, que coisa maravilhosa! Tenta ao Senhor e escapa, passa em punho. Olha para 1 Coríntios 14, 34 em diante. Olha para 1 Coríntios 14, 34 em diante e vai e ignora. Tem nada a ver? Deus nos chamou para pregar. Deus nos espelhou, Deus não faz acepção de pessoa. O importante é pregar a palavra. Eu estive no assentamento em Itamaraty e lá o cidadão lá, o irmão lá, e me apresentou a uma missionária e ela ficou toda empolgada quando ele me apresentou o pastor. Eu estava fazendo um reboco lá, um trabalho lá para pegar o trocado para voltar para cá para casa, né? E que o dinheiro é pouco, a gente não tem condição. E então ele me apresentou para ela e algo me mandou que eu fosse lá conversar com ela. E eu fui conversar com ela. Então ela estava se queixando do marido. E eu procurei para ela quanto tempo ela estava casada. Ela disse que há 15 anos. E eu disse para ela, desde quando a senhora foi chamada para missionária, seu marido foi obediente, a senhora não. Como é que Deus lhe chamou para missionária e se nem seu marido acredita na senhora? Então eu comecei a mostrar para ela a escritura, que se tu não cuida da tua casa, negaste a fé é pior do que o infiel. E eu disse, como Deus pode lhe chamar para missionária se ele não consegue nem mesmo manter o seu próprio marido? Se seu marido não tem amor pela senhora? Porque a palavra de Deus é aquela dizer, vós marido amai vossas esposas. Que Deus te chamou para missionária e não zelou pelo amor do teu marido por ti? E você salvando o mundo, fazendo missão, e teu lar uma desgraça, teu filho, tudo. Seu filho, a mulher ela ficou nervosa comigo. E eu mostrei para ela as escrituras, ela disse que ela nunca tinha visto isso na Bíblia. E que ela estava debaixo do cajado do pastor dela. Eu disse, esse cajado vai lhe levar para a perdição. E ela disse, olha pastor, o senhor não pode pregar isso aqui nesta cidade, porque aqui tem muitas missionárias. Eu disse, eu tenho o direito de fazer isso. Para isso é que eu estou aqui. Então vamos adiante. Nós temos 34 minutos. Eu espero em Deus que nós vamos bem prolongar, não vamos nos prolongar muito.
Esse assunto é um assunto muito profundo. Então veja aqui, versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor, então veja aqui. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre os ímpios, o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu vou ler o versículo 16 novamente. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Israel esqueceu do nome do seu Senhor. Em Ezequiel nós lemos aqui, no capítulo 2, versículo 5, que diz: E eles que ouça quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta, que ouça ou que deixa de ouvir, que aceite ou não, que a mulher não é para cortar cabelo, pintar berço, usar a calça comprida e nem subir a um púlpito, que ouça ou que deixa de ouvir. Mas há um profeta hoje, não só para Israel, mas para os 4 cantos da terra. E seu nome é William Marlon Branham. E há um memorial escrito dentre aqueles que ouvem a palavra de Deus. Que ouça ou deixa de ouvir. São rebeldes, mas Deus não vai parar de falar para eles porque são rebeldes ou porque são escorpião. Deus não vai deixar de falar para mim. O meu livre-arbítrio me levará para o inferno. Eu tenho livre-arbítrio. Deus me deu isso. Mas ele não atenta para isso. Então veja aqui o que Deus mandou para Ezequiel. Em Jeremias capítulo 1, versículo 7 e 17. Vamos dar um retorno aqui rapidinho. Jeremias capítulo 1, versículo 17. Jeremias 1, versículo 17. Vamos ver aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 17, né? Veja aqui. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muro de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Em Malaquias, Deus diz que eles falaram para Deus que era inútil servir a Deus. Andar de luto, porque muitas, eu não vou ser uma velha. Os pastores dizem, não, irmão. No versículo
3, eu li o versículo 3. Agora aqui, em Hebreus 13:8, o apóstolo Paulo diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Isaías 65, versículo 6. Isaías 65, versículo 6. Então veja aqui. Isaías 65, versículo 6. Vamos aqui. Vamos dar uma garimpagem. 66, 5, versículo 6. Vamos dar uma garimpagem aqui. 65 de Isaías, versículo 6. Vamos ver aqui. Diz aqui a palavra de Deus: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimara incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha morto em um cacho de uvas, diz: não o desperdices por a bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. Então veja aqui que Deus, no versículo 6, diz aqui: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhe-ei a recompensa no seu seio. Ele não vai se calar. Ele vai pagar a recompensa de cada um de nós, no nosso seio, ou na nossa cama, em qualquer parte nossa. Eu vou parar aqui um pouco nessa escritura, que eu quero falar aqui, ler agora aqui a mensagem do profeta de Deus, que é a revelação da palavra de Deus. Eu estou aqui com o livro, continuação do livro, da mensagem, né, para a gente orar. A mensagem de Sardes, a era de Sardes. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Isto diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabemos quem são as 7 estrelas, porém teremos que descobrir a que os 7 Espíritos se referem. Veja que esses 7 profetas que Deus levantou, nas 7 eras da igreja, eles não podem ver ou agir diferente dos espíritos que estavam sobre Ezequiel, sobre Jeremias, sobre Zacarias. Ele tinha que ver com o mesmo espírito. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele diz ali em João 14 e João 15, 16, que ele enviaria o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não viria por conta própria, falando algo contrário que Jesus tinha ensinado. Mas que o Espírito Santo ensinaria e faria lembrar os seus discípulos tudo o que Jesus falou. Hoje nós temos 60 milhões de igrejas. Uma das principais se declara Igreja Pentecostal. E eu fico analisando
os frutos desse pentecostalismo. Estava vendo profundamente quando Berg e Gunavig vieram no Brasil. A Igreja Batista, eles mentem dizendo que foi a Igreja Metodista que recebeu. Mentira. Quem recebeu, perdão a expressão, que eu não estudei direito, quem recebeu eles ali na região do Pará foi a Igreja Batista, uma família batista. E quando eles começaram a divulgar o trabalho no Brasil, que eles se organizaram e fizeram logo o movimento pentecostal, e ali eles pegaram, acharam já por bem excluir Berg e Gunavig da igreja. E então, eles se organizaram, ó, tu só vai nos apoiar, nós não queremos mais a tua liderança. Se prenderam num credo, cada um que levanta, eles botaram aí um pastor aí, chorão no púlpito, cada um mais morto do que isso. Isso é querer acordar defunto morto, defunto sem semente, defunto sem alma, semente sem vida. Pode levantar, quantos pregadores choraram no púlpito? Eles levantam dando testemunho para encher os templos de dinheiro. Pegaram agora um adolescente por aí, jogaram agora nos púlpitos. E eu vendo ele gritando que isso é pregação. Primeiro que ele é irreverente, dando testemunho que ele foi conversar com o pastor, com o ancião, e o ancião falou para ele que ele chamou o pastor que o pastor não era acessível, não tinha acessibilidade. Uma criancinha, um indivíduozinho que não sabe nada, apenas gritando por aí, e ainda começa a dizer que Deus usa a criança, não desse respeito. Porque Deus não vai usar ninguém contra a sua palavra. E ele diz na sua palavra que não se deve repreender os anciãos da igreja, que não se deve remover os mártires antigos. Isso foi ele que disse. E aí eu me lembrando lá do livro de Isaías, do capítulo 5 em diante, que eles chegariam um tempo que eles viriam crianças por aí, como as mulheres perderam o valor, os pregadores já não têm mais unção, os adultos, então botam criança para encher as igrejas de dinheiro, os templos de dinheiro. E então, esse espírito que Jesus fala na sua escritura, antes de subir, depois da sua ressurreição, então ele diz que esse espírito viria como mestre, fazendo lembrar de tudo que Jesus tinha feito. Agora tem igreja por aí que se diz pentecostal, perdão, que estão pregando por aí, dizendo que tem o Espírito Santo, ensinando tudo contrário a Jesus. Então, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa, então, como terceiro, ele ganha apenas um prêmio de consolação. Você lembra que nos tempos dos futebols, quando os países não se corrompiam, e eles só tinham o primeiro, depois passou para o segundo, depois para o terceiro, um prêmio de consolação. Daqui a pouco eles vão botar um quarto e um quinto, e todos vão ganhar taça, para ninguém sair chorando. É assim as igrejas. Colocaram o Pai como o primeiro, o segundo Jesus e o terceiro como o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é irresponsável, é só para consolar. Chega lá, tô chorando, coitadinho do bichinho. Olha, eu só vim te consolar, eu não vim te ensinar. Porque uma coisa é ensinar, outra coisa é consolar. Quando eu consolo, não tem compromisso. Eu encontro uma criança chorando, eu vou lá dar um bombom para ele, consolei ele. Ele enxugou a lágrima dele, eu consolo. Então, assim que eles têm o Espírito Santo hoje. Tem um Espírito que não é o Espírito Santo. Eles têm um Espírito, só que não é o Espírito Santo. Você é santo, mas não é de Deus. Não é aquele Espírito que Jesus testificou, dizendo que ele viria e ensinaria tudo. E nos ensina tudo que ele aprendeu de Jesus. Porque Jesus disse, porque ele não vos ensinará de si mesmo, não falará nada de si mesmo. É por isso que nós temos o hoje chamado o William Marlon Brando, que ele não ensina nada de si mesmo. O homem que começou e acabou. O corpo físico, mas seu ministério continua testificando que o Espírito de verdade
que o mundo não conhece, nem pode receber. É o Espírito que está hoje no mensageiro de Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 7, e que está guardando o propiciatório através do nosso irmão José Brana e nosso irmão Billy Paul. Estava meditando acerca desses que estão aqui escritos em Malaquias, capítulo 3, versículo 13 em diante. Esse Espírito está aí, e também lá de Ezequiel 12, de Jeremias, capítulo 1, versículo 17, 16 em diante. Com a franquia, violando os direitos constitucional, celestial do Espírito Santo através da mensagem, e estão implantando direito constitucional mundaninal sobre o parágrafo, a mensagem do profeta. E algo me veio em memória que algo falou no meu coração, que foi Deus que disse que a letra eles podem lutar pelos direitos autorais, mas a voz não. Não se corrompe a voz de William Branham. Ainda que não haja intérprete, mas o Espírito Santo que desceu em Pentecoste e revelou para Pedro que era para ser batizado em nome de Jesus Cristo, e ele fez com que todas as línguas, povos e nações e tribos, compreendessem a linguagem um dos outros, porque Deus destruiu a Torre de Babel no dilúvio. Mas a mensagem, a voz do sétimo anjo, ainda que eu não entendi uma palavra em inglês, mas eu ouço, ele me deu um ouvido para ouvir e um coração para crer. Esse eles não podem violar. Esse está acima de qualquer direito constitucional de franquia. Não se viola a lei celestial. E ao anjo da igreja de Sardes escreve isto, diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A era de Sardes, que tem nome de que vive e estás morto. Esmirna, Tiatira, Sardes, a quinta era, Lutério, a quinta era de Lutério. Você vê aqui, você que acompanha aqui, né? Aqui é as 7 eras da igreja. E aqui, ó, aqui as 7 eras da igreja aqui, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Então você veja a quinta era e olha aqui a luz na era de Lutério, né? Do Evangelho. A quinta era da igreja, que é a era de Sardes, Lutério. Não é Martim, é Lutério. E ao anjo da igreja, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim, diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. E guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, mulheres que não cortaram seus cabelos, não andaram de shortzinho, não vestiram roupa sumária. Vestidos, caráter, que não contaminaram seus caráteres, mas guardaram, zelaram pelo meu mandamento. Veja aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido
e ouvido, e o guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Comigo andarão de branco. Isso aqui não é a noiva. A noiva não andará de branco. Ela vestirá a veste real. Isso daqui são aqueles que mesmo sendo fiéis a Deus, mas que ficaram com a doutrina da Santíssima Trindade. Mas que guardaram tudo aquilo que eles tinham. Porque o irmão Branco disse que eles não eram profetas, eles eram reformadores. Não eram profeta dispensacional. Eles eram reformadores. Por isso que não puderam ter toda a palavra. Mas esses que não contaminaram suas vestes, mas zelaram por aquilo que tinha, e andarão de branco com ele ao lado para servir a noiva. Então vamos adiante. Estamos já com 55 minutos, né? E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Ouça. Tira o brinco da orelha. Ouça o vela. Sardes era a capital da antiga Lídia. Ela passou das mãos dos monarcas lídios para os persas e daí para Alexandria e o Grande, para Alexandre o Grande, perdão. Foi saqueada por Antíoco o Grande, os reis de Pérgamo. Então sucederam no governo até que os romanos assumiram o comando. No tempo de Tibério, foi desolada por terremotos e pragas. Hoje é um monte de ruínas inabitada. Certa época, esta cidade foi muito importante comercialmente. Plínio disse que a arte de tingir lã foi inventada aqui. Era o centro de tingimento de lã e tecelagem de tapetes. Havia uma considerável quantidade de prata e ouro na área e dizem que as moedas de ouro foram primeiramente cunhadas ali. Também tinha um mercado de escravos. A religião desta cidade era a impura adoração da deusa Cibele. As ruínas imponentes do templo ainda podem ser vistas. Você recordará que na era de Pérgamos, eu mencionei que o conceito babilônico de mãe e filho, conhecido como Semiramis e Ninos, tornou-se Cibele e Dios da Ásia. Os atributos associados a estes dois são extremamente esclarecedores quando os vemos lado a lado. Aqui na Içara agora vão comemorar a festa de São Donato. Começaram desde agora, vão arrecadar bilhões e bilhões com a festa de São Donato. Botar a festa da terceira idade para os velhos, né? O santo protetor da cidade de Içara. Tem hospital, tem tudo aqui, é homenagem a ele. Ele era o deus do sol, o deus sol, ela a deusa lua. Ele é o senhor do céu, ela a rainha do céu. Ele o revelador de bondade e verdade, ela de benignidade e misericórdia.
A igreja chamada Globo, Rede Globo, acredita nisso aqui. Por isso é que ela lançou na mídia um culto chamado do Alto da Compadecida. E que no final do culto aparece Maria, que é aquela lésbica chamada Tônia Carreiros, não foi a memória. Tônia Carreiros, não sei a memória dela. Não é Tônia Carreiros, Tônia Paz. Que faz o papel de Maria. E o negão lá, Jesus. E lá, quando os pecadores estavam sendo julgados, então ela lá, rodando a saia lá no trono de julgamento lá e mostrando para Jesus, mostrando o pecado, que era a seca do Ceará. Rapaz, se dependesse, se os nossos irmãos no Ceará dependessem dessa intercessora, estavam perdidos. Nasceu na seca, então ela lá e... Não, filho, é assim, tem que ser assim, assim tem que ser assim. Por isso é que ela é chamada a Igreja Rede Globo. Porque muitos crentes cultuam dela. Temos aqui que guarda os mandamentos, os 10 mandamentos, guarda a lei sabática no sábado no trabalho. Mas de segunda a sexta-feira, ou segunda a sábado, dependendo do horário ali, assiste o culto todo dia dela. Todo dia estão lá adorando. Deus revelou para eles guardar o sábado. Mas não revelou para eles tirar a televisão de dentro de casa. E, no entanto, não come porco porque é imundo, não come camarão porque não come peixe de pele, não come isso, não quer aquilo outro. Como eu disse para um cidadão, gente boa, irmão. Que é gente boa mesmo, eu gosto muito dele. Eu disse para ele, vocês guardam a lei sabática, mas no entanto, tua mulher não pode andar de casa de calcinha. Tu não pode andar dentro de casa de calcinha. Não, a casa é mesmo, não. Tu é um cristão, tu não vai andar dentro de casa. Mas no entanto, vocês ligam a televisão aí, tá aí a mulher aí. Comercial de tinta, mulher pelada. Comercial de shampoo, mulher pelada. Comercial de carro, mulher pelada. Comercial de tudo. Aí, como tá muito enjoado de mulher, eles botam lá o comercial de Zorba, cueca, e bababá, os homens de cueca. Então a filha não pode te ver tu deitada na cama com tua esposa, mas ela pode ver os atores com aliança no dedo deitado com outra mulher. Aí quando chega no sábado, ninguém trabalha. Não pode receber dinheiro no sábado. Então Deus só revelou para ele sua lei sabática. Que coisa, né? Que coisa. Então tá aqui. Esse espírito. A mediatriz. Quem é que tá aí? Os cultos da Globo. Aí nós temos outra aí chamada aí, Igreja Caçula Universal. Católica Universal, caçula, a filha caçula. De vez em quando aí bota um cultozinho aí para enganar os leigos. E aí dia de domingo aí bota aí tudo quanto é tipo de imundícia. Aquele ateu religioso chamado para incentivar as crianças a cometer adultério, meninazinha de 5 anos falando pornografia. Isso não é crime. Isso não é crime. Criança de 5 anos conversando assunto pornográfico com um homem de 70 anos, como aquele infiel chamado Chico Anísio passou uma reportagem, uma menina de 5 anos interrogando ele, assunto que eu com 50 anos tenho vergonha de falar. Perdão, 52 anos. Mas é crime botar uma menina de 13 anos para lavar roupa em casa.
ajudar a mãe a lavar roupa, fazer uma comida. Mas não é crime ela fazer novela, beijando, adulterando. Não é crime a mãe botar uma saia, um trapozinho de 1,5 m nela e mandar ela para a escola, impedir nossos filhos de passar de final de ano, mostrando a nudez delas. Não é crime isso. E a irmã Brana diz que, numa mensagem, que o diabo cuidou disso, botou uma lei, não pode tocar nelas. Então tá aqui as intercessoras deles. Tá aqui essa Cibele e Dionísio, desculpa porque a minha língua é curta para falar disso aí. Tá aí os intercessores deles que estão nas igrejas hoje. Vamos adiante? Nós estamos ainda poucos minutos já. Vou pedir para o irmão Caleb, daqui a uns 10 minutos, desligar e vou fazer oração para o irmão Caleb desligar aqui, que eu não consigo mexer muito nesse. Ele é o técnico, que ore por ele, para que Deus possa abençoar ele. Então vamos aqui adiante. Ele, o mediador, ela, a mediatriz. Ele com a chave que abre e fecha as portas do mundo invisível, e ela com uma chave idêntica, fazendo o mesmo. Ele com o ele como juiz, dos mortos, ela situada ao seu lado. Ele como morto, ressuscitado e levando ao céu, e é levado ao céu, ela levada para lá corporalmente pelo Filho. Ele morreu, desceu, ressuscitou e levou ela, o corpo físico, para o céu. Ela nem passou pela morte, foi logo direto, sem nenhum constrangimento, porque ela era a mãe, a intercessora também, ela tinha a chave, como hoje elas têm chave de carro, desnombrando, tem chave de apartamento, chega a hora que quer, sai a hora que quer, não dá satisfação para ninguém, e então nada acontece. Então está aqui o Espírito aqui, que Deus tem me dado a graça de ver aqui, esse Espírito aqui de intercessora. Então veja aqui. Agora em Roma, a este mesmo Deus é dado o título de Nosso Senhor. Veja aqui. E ele é chamado Filho de Deus, enquanto ela é chamada a Mãe de Deus. E aí você diz, em Roma só não, também nas igrejas. As filhas, tal filha, tal mãe. Quando Deus me mostrou, eu creio pela graça dele, por que o diabo não implantou no útero de Eva uma filha? Porque os genes dele não podia prolongar. Mas logo que ele foi gerado um filho, então esse filho ia casar, então ia ter filhas. Por isso que Jesus chegou e selou quem ela é. Prostituta e suas filhas meretrizes. Porque 99,9% as filhas seguem os passos da mãe. Muito difícil uma filha seguir os passos do pai. Até porque a natureza é diferente. A novela diz que você vê uma menina apitulante, dançarina, fiz striptease, que a vovó dela era também. Então vamos aqui, nós temos ainda 15 minutos só para a gente orar, amém? E vamos dar procedimento, obrigado, que Deus possa nos abençoar, eu creio que está sendo muito gostoso. Então vem aqui, ora isso é o que encontramos lá atrás, das outras duas eras, onde o conceito de mãe e filho assumiu proporções tão tremendas. Porém, agora note que assim como foi no passado, em Babilônia, que a adoração do filho começou a desaparecer em favor da adoração da mãe. Assim ela literalmente começou
a tomar o lugar do filho. Vemos nesta era que a adoração pagã de Sardes era a adoração da mulher. E Cibele sozinha, não Cibele. E de hoje, a mãe tornou literalmente o lugar do filho. Tomou literalmente o lugar do filho. Dotada com os méritos da divindade, tudo que se precisa fazer é revisar os seus vários títulos e relembrar os belos atributos concedidos a Maria pela Igreja Romana, para compreender de onde a religião desta era veio. De onde a religião da era de Sardes veio. Da era de Pérgamos veio. De onde ele veio. Duas coisas realmente me impressionaram muito enquanto eu examinava essa adoração de Cibele. Uma foi o fato de que ela usava uma chave com Janus, que lhe dava a mesma autoridade que Janus, chave do céu e da terra, e dos mistérios, e o fato de que os adoradores se açoitavam até o sangue jorrar de seu corpus, o que é feito hoje mesmo pelos católicos que sentem estar sofrendo como o Senhor. Então veja aqui que até hoje esse ritual acontece. De vários países, vários lugares do mundo. Irmão Brana, como missionário, deu 7 voltas ao mundo e ele viu essas coisas. Eu também já li muito livro, antes de eu vir para a mensagem, eu li muito livro acerca disso. Que aí, pessoas que, após a partida de João e os demais, então muitos iram para as cavernas e religiosos se cortavam, se feriam ali como ato de adoração, outros não tomavam banho e assim por diante. Então hoje muitos católicos se sacrificam dizendo, sofrendo também, sentindo o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Mas não queremos obedecer a sua palavra. Não precisa estar se cortando para sentir a dor. Precisa de estar se cortando, meu precioso irmão, para sentir a dor que Jesus sofreu. Isso não faz nada. É só ignorar a sua palavra. Se não precisamos hoje furar Jesus com uma lança do lado, ou botar uma coroa de espinho. Uma irmã não precisa ir lá balsamar o corpo dele de 3 dias, que ela esperava que ele passasse 3 dias lá, tivesse morto. Não, é só ela cortar o cabelo, usar calça comprida, como Nazirena, separada para o serviço dele, para testemunhar do caráter de Jesus Cristo, do seu marido. É só ela fazer isso. Precisa, não. O fato de que esta é a era da primeira verdadeiro, a era do primeiro verdadeiro rompimento com Roma papal, que realmente floresceu, sem dúvida, levou a profetisa Jezabel a consolidar e enfatizar a sua doutrina de mariolatria em França, oposição em franca oposição aos protestantes, que negava a ela qualquer parte que fosse no plano de salvação, a não ser o seu favor com Deus, como a Virgem, conhecida para dar a luz ao bebê, enquanto Lutero cristianizava a doutrina da justificação pela fé, ele se prendia a obras, penitências, rezas e outros meios não escriturísticos
E enquanto os cristãos livres glorificavam o Filho, os católicos romanos aumentavam a sua deificação de Maria até que o século XX viu, em oposição à maioria dos teólogos romanos de alta posição, o Papa Pio literalmente exalta Maria a glorificação em um corpo ressurreto. Essa doutrina é certamente a doutrina babilônica do filho levando a mãe corporalmente para o céu. Não admira que esta quinta era acompanhe as outras eras, e assim fará até que termine no lago de fogo, onde a prostituta e suas filhas são mortas na segunda morte. Aí está Mariolatria, a adoração de Cibele. A propósito, você sabia que Cibele era Astarte, de quem Jezabel era sacerdotisa, e levou Israel a tropeçar através de ritos licenciosos que ela conduzia. Sim, é isso que ela foi na Bíblia. Que Deus abençoe. Obrigado por estar de volta novamente. E agora, graças a Deus, prometi para os irmãos para orar por nós, que Deus nos daria a condição de termos um equipamento melhor, de seu celular. E querendo Deus, nós vamos, no próximo encontro, vamos botar um fundo musical, se Deus nos permitir. Ore por nós e vamos orar agora por você. Ore pela nossa viagem, que estaremos fazendo na quarta-feira, pela nossa família, e pelos nossos pastores, pelo irmão José Brana e toda a equipe da Voz de Deus em todo o mundo. E todos os representantes que representam o ministério do nosso amado José Brana, pastor José dos Santos, pastor Demutia dos Santos, tudo de santo, né? E pastor Júlio César e todos os obreiros aqui no Brasil, pastor Camalândoa, ali em Luanda, e pastor Vitor Hugo aqui no Paraguai, e cada filho de Deus em cada parte do Brasil que zelo por esta mensagem do sétimo anjo. Irmão, por favor, me veja aqui a mensagem, perdão aqui, me escuta, e que honra esse ministério aqui da coluna de fogo aqui, ó. Aqui está. Aqui está, amém? Aqui está onde eu me escondo. Eu me escondo e ele aparece. Que Deus abençoe cada irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos orar. Em seguida, o irmão Caleb enviará o vídeo para todos vós. Obrigado, no precioso nome de Jesus. Se você tiver algum pedido de necessidade, de oração, ou algo assim, Deus tem nos abençoado nesse ministério de orar, e até hoje ele nunca deixou de responder nossas orações. Temos grandes testemunhos de cura, libertação, e que Deus tem trabalhado na vida de seus filhos. Obrigado. Então a escritura que nós lemos foi Ezequiel capítulo 2, Jeremias 1,16 e Malaquias capítulo 3, do 13 até o 17, se não for 18. Então você medite mais nessas escrituras e veja que as igrejas julgaram e acharam bem seguir os ímpios. A mãe dela está aqui, na era de Sardes que nós lemos aqui. E nós nunca seremos uma denominação e nem segundo mundo. A igreja não. Pai maravilhoso, obrigado por mais esta noite. Pelo Senhor nos permitir, Pai, desfrutar das bênçãos do céu. Obrigado por mais esse trabalho. Eu peço a sua misericórdia nos lares de cada um de teus filhos e que abençoe o sétimo anjo, o ministério do sétimo anjo no lar de cada família, cada filho teu que vão ouvir esse vídeo, que vão sentar com a sua família, ouvir, mesmo a gente sendo gago, leigo, analfabeto, mas rogamos as tuas bênçãos, que não seja a minha voz, mas que eu me esconda atrás desta mensagem, Senhor, do sétimo anjo, da voz de Apocalipse 17, da qual o Senhor tem introduzido, Senhor,
nesses últimos dias. Abençoe que esta coluna de fogo, que é aquela mesma mão que o profeta viu do tamanho de uma mão quando Israel estava saindo daquele juízo de Elias ser amaldiçoado, a nação de Israel sem água, Pai. Mas quando o Geazi viu aquilo ali, o profeta viu ali a coluna de fogo do tamanho de uma mão, Pai. Então, Pai, eu rogo por essas vidas, por cada lar, que essa mesma mão de misericórdia possa estar no coração de teus filhos, no seu lar, na sua família, e que todo seja ricamente abençoado. É que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, liberta os oprimidos, ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. É que nós te agradecemos eternamente. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amado. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Você em todo o país, em toda a terra. Fica nosso cordial abraço do seu amigo em Cristo Jesus, pastor José Cardoso. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Ore por nós, para que as almas sejam alcançadas no nome de Jesus.